Olá, seja muito bem-vindo a mais um GC Online. Estamos iniciando mais um programa com a graça de Deus para juntos nesse momento louvarmos ao Senhor, conhecermos mais sobre a palavra, sermos edificados. Comigo aqui estão a Lívia, a Fernanda, o Estevão, juntos aqui, já estamos sentados aqui no nosso sofá. Senta aí no seu também e vamos lá então conhecer mais sobre a palavra. Mas antes disso, vamos orar ao Senhor, consagrando a Ele esse tempo e esse programa. Senhor Jesus, obrigado por essa oportunidade, pelo privilégio que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui reunidos nesse momento para conhecer mais sobre o Senhor. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para falar aos nossos corações, para nos edificar e que em tudo o Teu nome, somente o Teu nome, seja glorificado e seja honrado. Em nome de Jesus, amém. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a tua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a tua mão e o teu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque eu sinto. Vou louvar o teu nome, vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Aleluia! Sentimos o Senhor nos tocar, a glória dEle, a presença dEle nesse momento no nosso meio. Mais uma vez, como é bom ter você conosco aqui hoje no nosso GC Online. Hoje o tema do nosso estudo é um remanescente fiel. Se você já tem aí a sua agenda da igreja, pega ela, então abre aí no site, no aplicativo, tem a lição disponível para você. Um remanescente fiel. Nós vamos ler o texto de Romanos capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 10. Romanos 11, do 1 ao 10. Nós seguimos, toda semana, todo o programa, uma linha aí de estudos no livro de Romanos, nesse ano que nós estamos fazendo. E agora, vamos ler então Romanos 11, do 1 ao 10, diz assim. Pergunto então, por acaso Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, porque eu mesmo sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, ao qual conheceu de antemão. Ou não sabeis que a Escritura diz sobre Elias, como ele fala a Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas e destruíram os teus altares. Só eu fiquei e procuraram tirar minha vida. Mas qual é a resposta divina para ele?
Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também no tempo presente, restou um remanescente segundo a eleição da graça. Mas se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não seria graça. E então, o que Israel está buscando, isso não alcançou. Mas os eleitos o alcançaram e os demais foram endurecidos. Como está escrito, até o dia de hoje Deus lhes deu um espírito entorpecido, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir. E Davi diz que a sua mesa se torne em laço e armadilha, em pedra de tropeço e em retribuição para eles, que os seus olhos se escureçam para não ver, e que tu lhes encurves sempre as costas. Esse é um texto interessante e, como nós já falamos, o tema do nosso estudo de hoje é um remanescente fiel. Você observou que no texto em que nós lemos, nós estamos tratando um pouco sobre a história dos israelitas, a história dos judeus, a história do povo de Israel. E essa é uma pergunta que por muitos anos paira, né? Muita gente, né, busca entender qual que é o papel do povo de Israel na história do povo de Deus, né, da história do cristianismo, qual que é a importância, qual lugar que Israel se localiza dentro do plano de Deus. É um fato, né, nós situarmos, é muito importante a gente entender o primeiro ponto ali da importância do povo de Israel, é que Israel foi um povo que Deus fez para si. A gente conhece, a gente fala muito sobre a história de Abraão também, que Deus falou com Abraão, Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Deus faz uma promessa para Abraão, eu te farei pai de uma grande nação. A partir de você serão benditas todas as famílias da terra. Deus faz uma promessa para Abraão e dá uma ordem para ele. Abraão, sai daí, porque eu quero tirar você desse contexto cultural, social, econômico que você está vivendo, e a partir de você eu quero fazer uma nova nação, um novo povo. E é isso que Deus faz. A partir de Abraão, Deus faz um povo para si, de toda a sua descendência. A gente conhece a expressão, né? Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E a partir disso, há uma descendência. E essa descendência se torna o numeroso povo de Israel. O povo que Deus fez para si. Só que no meio da história, esse povo, né, em partes, começou a se perder, a se desviar do caminho, a sair do propósito para o qual eles foram levantados, eles foram chamados e foram feitos pelo próprio Deus. Israel faz parte do plano divino. Deus quis fazer Israel para que por meio dele, assim cumprindo a promessa a Abraão, todas as famílias da terra fossem benditas, é que por meio do Messias, Jesus, o nosso Salvador, todas as famílias da terra pudessem ter a oportunidade de salvação, pudessem ter acesso à salvação. Mas como eu falei, né, muitos se perderam, muitos se desviaram, muitos tiveram os seus corações endurecidos. Mas a Bíblia fala que há um remanescente fiel. O que é remanescente? Remanescente, eu até anotei aqui, remanescente é o restante, é o excedente, é o que sobrevive, cuja existência permanece. Remanescente é aquele que, embora uma boa, uma grande ou a maior parte tenha ido, né, se desviado, embora uma grande parte ou a maioria do povo tivesse se distanciado do propósito, ainda existem aqueles que não desistiram, mas aqueles que permanecem vivendo aquilo que é o chamado e o propósito do Senhor para essa nação. E é sobre isso que esse texto está falando, não é, pastora Lívia? Essa questão do remanescente. Às vezes a gente até deixa muito, né, o povo de Israel de lado, como se não fizesse mais parte do plano de Deus. Mas a Bíblia está dizendo aqui para a gente que tem um remanescente fiel. E eu creio que também no nosso meio existem aqueles que vão se dobrar, que vão se desviar por algum motivo, mas existem aqueles que vão permanecer porque são remanescentes. Exatamente. É importante, né, deixar claro que Deus, ele não deixou Israel para lá e eles vão ficar perdidos, né? Sim. O próprio Paulo é um remanescente fiel. Sim. Né? E glória a Deus pela vida de Paulo, né? Olha tanto que ele agregou, né, na mensagem, na escrita, na vida dele com Deus. Então, é muito legal isso, a gente saber e entender que onde é que a gente está, a gente sempre tem que estar pensando, eu preciso ser esse remanescente fiel. Porque o mundo que a gente vive, essa loucura que a gente está vivendo agora de idealismos, de filosofias, e, enfim, a gente vê a depravação
que já existia no homem, parece que agora está escandalosa ao ponto de estar assim, da gente ficar chocado. Tem vezes que você vê algumas notícias que você fala, mentira, isso aqui não está acontecendo. Não é possível que eles estão fazendo um filme, uma piada de uma tragédia, né? Então, a gente vê como que está pior do que uns pouco tempo atrás. O mundo da informação, ele parece que potencializou a depravação, né? E ela ainda coloca como uma coisa boa, né? Que é pior. Então, existe em nosso coração essa necessidade da gente permanecer fiel, não só porque a gente ama o Senhor, mas também para que outros sejam alcançados. Primeiro, porque a gente é de Jesus, é filho de Deus, e o Senhor nos conquistou, nós amamos porque Ele nos amou. Mas a gente precisa permanecer firmes e fiéis para que outros também venham ser e caminhar nesse lugar de remanescente fiel. Exatamente, exatamente. É um fato, né, uma verdade a respeito disso que nós estamos falando, de que a gente precisa se posicionar e nós precisamos ser e buscar a ajuda do Senhor para sermos esses remanescentes fiéis. Se há um remanescente, se a Bíblia está separando entre os verdadeiros e os falsos, é porque dentro do todo, né, dentro de toda a safra, existe joio e existe trigo. Existem aqueles que são os verdadeiros e existem aqueles que são os falsos. Isso tanto etnicamente dentro do povo de Israel, mas também no nosso meio como igreja. Existem os verdadeiros crentes, aqueles que verdadeiramente foram regenerados, são salvos e lavados no sangue do Cordeiro, mas também existem aqueles que não são convertidos de verdade. Eles até podem ter sido convencidos, podem até ter experimentado alguma sensação ou alguma experiência, mas não foram de fato convertidos pelo poder do Evangelho. E esses, com o tempo, serão manifestos. Mas a Bíblia fala muito claro, aqui mesmo em Romanos, né, nesse trecho que a gente está, desde o capítulo 9, a gente agora está no 11, mas desde o capítulo 9, que o apóstolo Paulo está escrevendo de uma forma muito intencional sobre o povo de Israel, sobre a história de Israel. E aqui no 9, versículo 6, a Bíblia diz assim: não é o caso de a palavra de Deus ter falhado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão são todos seus filhos, mas por meio de Isaque, a tua descendência será chamada. Então, nós temos aqui um retrato bíblico da história de Israel e também da igreja, né, do andar da igreja e da vida da igreja. Vai ter muitos, né, que vão estar ali sendo de Israel, mas sem ser israelitas. Vai ter muitos que vão estar ali sendo crentes, mas sem serem verdadeiros cristãos, né, carregados do caráter de Cristo, cheios da unção do Espírito Santo, porque não são verdadeiros cristãos, porque não são verdadeiros crentes, pelo contrário, eles são aqui apenas de uma forma visível, eles estão presentes apenas de uma forma simbólica, de uma forma significativa até, mas não de fato e de verdade, como nós devemos buscar ser cristãos segundo o coração de Deus. Pessoas que têm não apenas uma marca física externa, mas que são marcados no seu coração. É inclusive o que a Bíblia fala sobre a circuncisão, de que a verdadeira circuncisão, ela não é mais na carne. Depois que estamos em Cristo, a verdadeira circuncisão é a marca, é o selo do Espírito Santo sobre a nossa vida. É o que nos difere dos outros povos. Termos o Espírito Santo em nós. E só assim, só esse povo verdadeiro de Deus, só esse israelita que é israelita de fato, ou só esse cristão que é cristão de fato, é aquele que vai ser o remanescente. É aquele que quando todos forem levados, quando a onda vier, ele vai permanecer, ele vai ficar. Porque ele é um remanescente. Ele é aquela parte do povo que sobrevive, cuja sua existência permanece. Não é, Fernanda? Sim. A gente vê no próximo capítulo, né, em Romanos 12, um dos textos mais conhecidos da Bíblia, né? Que Paulo escreve ali para a gente não se amoldar ao padrão desse mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente e assim experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E ser um remanescente fiel é isso, né? É não se amoldar, é não se conformar em viver como alguém que não experimentou de fato da graça e do poder de Deus. E isso envolve renúncia. Acho que muitos vivem, mas não vivem, parecem, mas não são,
porque eles querem experimentar da parte que é boa ali, que é agradável, que é confortável, mas não querem viver a parte que é difícil, que é de renunciar. Então, para a gente viver de acordo com a vontade de Deus, a gente precisa abrir mão da nossa própria vontade. A gente precisa abrir mão de se amoldar ao padrão desse mundo. E isso dói, é uma renúncia diária, né, dia após dia. Então, ser um remanescente fiel nada mais é do que abrir mão de viver por si próprio e como os outros vivem, mas para, de fato, assim, ser um embaixador do Evangelho nessa terra. Amém, amém. E você falou uma coisa muito importante, né? Renúncia. Para ser remanescente, tem que renunciar. A renúncia faz parte do remanescente. A nossa lição aqui, ela traz até alguns exemplos de homens dos nossos antepassados, homens que a Bíblia relata, que nos falam exatamente sobre, né, essa ligação entre ser um remanescente e entre renunciar. A gente tem aqui, por exemplo, em Noé, em Gênesis capítulo 6, do 1 ao 8. Nós temos aqui também, né, ali na história de Ló. São pessoas que precisaram abandonar os seus conceitos, né, abandonar o seu contexto e ali também deixar o seu conforto em nome de uma direção de Deus. Noé, por exemplo, todo mundo estava com a sua depravação latente, a humanidade estava realmente, né, com essa depravação tão evidente ali naquele período. Não que hoje não esteja tanto, mas naquele período muito, a Bíblia deixa muito claro isso. E Deus diz para Noé, faz um arco que eu vou fazer, né, vir águas e vão cobrir toda a terra e vamos recomeçar isso aqui. Só que, né, era improvável, aquilo que Deus estava dizendo para Noé era improvável para o período em que ele estava vivendo. Era improvável, né, para que fosse convincente para aquelas pessoas que estavam ali ao redor de Noé. Por isso ele foi desacreditado. Por isso que não deram crédito à palavra e o propósito de Noé, porque era improvável. Só que Noé tinha convicção do Deus que estava falando com ele. Então ele disse, não, vou renunciar à minha reputação, vou renunciar aí, né, à minha sanidade pública, que as pessoas vão dizer que eu estou doido, que eu estou louco. Então eu vou renunciar a isso para seguir aquilo que Deus está me dizendo que vai fazer, que vai acontecer. E vou permanecer firme. E assim foi, assim aconteceu e Deus cumpriu a sua palavra. E Noé e sua família foram preservados por conta da fidelidade de um remanescente. Ló também foi um remanescente ali no meio de Sodoma e Gomorra. No meio daquele lugar ali de promiscuidade, de pecado. Deus, por sua graça, enviou os anjos ali para tirar Ló e sua família de dentro de casa e do meio daquele povo. Tem até aquele episódio, abrindo parêntese, que a mulher de Ló vira uma estátua de sal, porque ela olhou para trás em um sinal de arrependimento, de ter deixado ali, né, o velho ambiente onde ela estava. Tem até umas músicas, né, antigas da época do Ministério Escola Infantil. Dominical. Escola Dominical. Virou uma estátua de sal. Aí tinha que fazer as... parava, né? A estátua de sal. Ministério Infantil é comigo. É isso aí. E aí, nós temos, né, esse episódio. Mas foi a graça de Deus que tirou Ló daquele ambiente e ele ficou conhecido como um remanescente. Porque não fazia parte, embora estivesse ali naquele lugar, no meio daquele povo, não fazia parte daquele pecado, daquela imoralidade que estava se propagando no meio ali de Sodoma e Gomorra. Isso fala para nós, inclusive desmistificando algumas coisas sobre o próprio povo de Israel, é que Deus não chama homens em multidão. Deus não nos chamou pela nossa etnia. Deus não nos chamou pelo grupo que nós fazemos parte. Isso é algo tão gritante, tão necessário a gente falar, porque a gente observa que tem algumas pessoas que até acham que Deus as chamou por causa da igreja que elas congregam, por causa da denominação, por causa da família que elas têm. Minha família é crente, então tá tudo certo para mim. E não é por aí o caminho. Não é isso, não é esse o propósito de Deus. Deus nos chamou de forma individual. A salvação é uma decisão pessoal por Cristo. É pessoal, é individual. E isso mostra pra gente a realidade desse remanescente fiel, desse que permanece, desse que resiste. Até na própria parábola do semeador, a nossa lição traz aqui, por exemplo, que somente uma parte da semente que caiu no solo realmente produziu. Deu fruto, cresceu, porque caiu em um solo fértil. A maior parte não vingou. A maior parte
não cresceu. Mas e aí? Resta essa pergunta para a gente refletir hoje aqui. A respeito desse remanescente fiel e trazendo aqui essa realidade da parábola do semeador. Nós temos sido um solo fértil, nós temos sido esse lugar onde a boa semente da palavra de Deus pode entrar e germinar e crescer e se tornar uma árvore para dar muitos frutos. Hoje nós temos sido um solo pedregoso, nós temos sido uma terra seca, nós temos sido, né, ali à beira do caminho. Quem nós temos sido, hein, Estevão? Que o Senhor nos ajude, né? A sermos o remanescente fiel. Sim, e quando fala de remanescente, na minha cabeça vem muito a perseverança, de nós perseverarmos na caminhada. Então, ainda que nós venhamos a cair, a tropeçar, a gente continuar na caminhada, porque com o nosso alvo que é Cristo. Porque se a gente visa a salvação, o que é uma dor momentânea, alguma, né, desilusão, comparando com a eternidade, né? Então, acho que assim é uma maneira boa de pensar e perseverar para ser um remanescente fiel. Exatamente. E a Bíblia até nos ensina, né, que nós não somos daqueles que retrocedem. Nós não somos daqueles que olham para trás como a mulher de Ló olhou e virou uma estátua de sal. Nós não somos daqueles que ficam se alegrando ou ficam até se condoendo com o que passou, com a nossa vida passada. Pelo contrário, nós somos daqueles que avançam para a salvação. Nós somos daqueles que permanecem, daqueles que são os remanescentes. E não apenas um remanescente, mas um remanescente fiel, um remanescente firme no seu chamado, um remanescente firme na santa vocação do Senhor sobre a nossa vida, que é a vocação para a salvação. E com isso, dentro desse assunto, a gente não pode voltar ao que a gente sempre fala aqui nos nossos GCs online, que é a justificação pela fé e a salvação pela graça. Ser um remanescente fiel, como nós já falamos aqui que a salvação não é pela etnia, que o presente da salvação para Israel não é só porque eles são Israel, mas porque o Espírito Santo também tem poder de convencê-los do pecado, da justiça e do juízo, assim como tem nos convencido. É importante nós entendermos que se somos um remanescente fiel, o somos pela graça de Deus. Não é pela nossa boa obra, não é pelo nosso mérito. Não, assim como o povo de Israel não é salvo simplesmente por ser de Israel, eles precisam confessar Jesus como Salvador, nós também precisamos desse convencimento do Espírito Santo, que talvez na sua vida já chegou, ou talvez você está nos assistindo hoje aqui e você ainda não entregou a sua vida a Jesus. E é justamente essa graça que faz de nós sermos remanescentes fiéis. A gente fala sobre graça e a gente acha que a graça também é só para a salvação. É só para o homem ser salvo, para se arrepender dos seus pecados. Mas a graça de Deus, ela é permanente, ela é constante sobre a nossa vida. A graça é um dom de Deus que não é removido de sobre nós. Porque quando somos salvos e começamos a andar com Jesus, nós precisamos dessa graça para nos ajudar, para nos fortalecer na caminhada, para sermos verdadeiros remanescentes. Porque senão nós vamos embora junto com todo o bando, junto com todo mundo que está indo na correnteza. Mas a graça de Deus é quem nos sustenta, eu sempre digo. A graça é suficiente para nos levantar da lama do pecado, para nos lavar e para nos manter de pé caminhando limpos, puros, sendo de fato esse remanescente. A gente está vivendo um tempo de tanta mistura, né? Tudo tão misturado, é tudo tão, né, sem pureza. E o que perde o gosto. Se o sal não salgar, né, ele perde o sabor, ele não serve para nada. E a Bíblia nos alerta sobre isso, sobre sermos o sal que salga e a luz que ilumina. Só que se a gente viver esse mundo de mistura, nós não vamos salgar. Né? E salgar é também sobre ser um remanescente, não é, pastora? Exatamente. A gente fazer a diferença onde a gente passa. Né? Aquele lugar sem graça, aquele lugar, aquela pessoa apática, aquele ambiente hostil, é onde você chega levando o sal, né? E temperando aquele lugar, trazendo sabor, trazendo prazer, trazendo aquilo que Cristo é. E ser remanescente é tudo isso, é a gente ser, realmente se colocar nesse lugar como o sal, sendo útil, sendo algo que muda o ambiente completamente, que permanece, que é santo, que se consagra e que está, mesmo em meio a tribulações, permanecer inabalável. Porque a gente viu esses heróis da fé aqui,
E a vida deles não foi fácil, né? Mas são pessoas que permaneceram, né? Como o Estevão falou, inabaláveis e mesmo em meio às tribulações. Como Mateus 22:14 fala aqui, né? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mas por quê? É porque aquele que é escolhido de Deus, ele consegue permanecer inabalável. Ele consegue perseverar, ele consegue... em Cristo, né? Porque a gente não consegue fazer nada sem Cristo, deixando isso claro aqui, entre parênteses, claro, em letras garrafais. Em Cristo Jesus nós permanecemos, nós somos aptos a continuar, a perseverar e também a viver o processo de santificação e renúncia a tudo isso que a gente precisa viver. E a renúncia vai ter tudo isso aí que a gente comentou. O remanescente fiel é essa pessoa que vive o evangelho na prática. E o evangelho requer renúncia, santificação, perseverança, né, confiar, e isso tudo é ser remanescente. Amém. Isso é o nosso lugar, né? Amém. Que assim seja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pois é. Então, concluindo aqui, aplicando a nossa lição de hoje aqui no GC Online, é que todos nós precisamos de Jesus Cristo. Sejam os judeus, sejam os gentios, seja qual for a sua etnia, a sua família, o seu sobrenome, quão grande seja a sua herança, o seu patrimônio, ou quão pequeno também ele possa ser, diante de Cristo, nós estamos todos na mesma posição de quem necessita dele, de necessitados dele, que é a nossa maior riqueza, é o nosso maior bem. E somente nele podemos ser verdadeiramente um remanescente fiel, que permanece firme, que ama o Senhor. E eu oro para que você seja esse remanescente fiel, para que nós sejamos esse remanescente fiel, né? Que o nosso compromisso seja com Jesus, com a sua mensagem, com a sua obra, né? Que o nosso amor por Ele prevaleça, independente da circunstância, da situação, que o nosso amor por Jesus seja maior do que qualquer tentação e qualquer prazer que esse mundo possa nos oferecer. Vamos orar então, para encerrar mais um GC Online. Que o Senhor te abençoe, que bom poder ter você aqui com a gente. Espero que a gente possa encontrar também nos próximos programas. Senhor Jesus, obrigado por mais um GC Online. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é o alimento da nossa alma, é o alimento do nosso coração. Que nós possamos, Senhor, ser o solo fértil, para que a boa semente da Tua palavra entre em nosso coração e ela cresça, ela germine, ela dê muitos frutos na nossa vida. Que não sejamos cristãos apenas, ó Deus, de práticas, apenas de costumes, mas que o nosso cristianismo seja respaldado por uma fé verdadeira, que o nosso cristianismo seja de coração, que a nossa fé seja viva dentro de nós e que isso dê muitos frutos para o Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada um que está nos acompanhando, que está nos assistindo aqui nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar.